Gravando, peraí que vai começar, pronto, agora tá gravando. Boa noite, meninas do grupo Power Moms, espero que vocês estejam todas bem, principalmente de saúde, que a família esteja bem, né, nós estamos num momento tão complicado, eu, graças a Deus, não tive nenhuma situação, assim, difícil na família, mas eu sei de muita gente que está passando aí por uma situação muito triste, né? Mas a gente tem que dar continuidade aí para a vida, né? Acabei de voltar do Centro-Oeste, eu tive 2 semanas e meia no Tocantins, e é incrível como o nosso país é gigante e cheio de recursos, e infelizmente os recursos não são tão bem aproveitados como eles deveriam, né? Tanto pelas pessoas quanto pelo governo. Então, trazendo isso até para o universo aí da educação financeira, uma coisa que eu percebi, que tem muito marcante, né, quando você está fora dos grandes centros, quando você está fora de São Paulo, está fora do Rio, né, principalmente da região sul, é uma carência muito grande de educação em todos os sentidos, né? Então, inclusive, das missões que eu tenho, né, de vida que eu descobri aí aos 40 e poucos anos, é de trazer um pouco de conhecimento de tudo que eu adquiri aí durante a vida e mais da parte financeira mesmo, quanto eu puder compartilhar. E para mim é uma honra poder estar num grupo de mulheres aí que está num momento especial, que está buscando mudar um pouco a sua mudar a parte física, né, de saúde, e aproveitar esse momento, como eu falei nas aulas anteriores, para também falar um pouquinho, por que não, né, de educação financeira, porque depois que tiver com aquele corpite maravilhoso, vai querer comprar aquele vestido tubinho preto para ficar perfeita no vestido, tem que estar o dinheiro, né, cabendo, tem que estar funcionando ali a conta corrente para não sair aí deslocadamente só porque está de corpão, né, e começar a gastar loucamente. Então, a gente tem que equilibrar tudo isso na nossa vida. Então, essa é uma forma da gente falar de forma mais leve aí, de um assunto que nem muitas vezes não é tão leve assim, né? Então, eu já gravei 2 aulas para vocês, eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir. Quem não teve, eu vou mandar de novo os links para vocês assistirem, porque o conteúdo ele é meio que uma sequência, né? Então, fiz a primeira aula que é mais conceitual, fazendo essa relação entre o fato da gente se preocupar com a saúde, não só saúde corporal, como saúde mental, como saúde financeira, né, e na semana passada não, desculpa, na última aula, eu falei mais sobre os passos, né, a escadinha aí da organização financeira. Então, eu falei, inclusive, gente, se vocês quiserem me interromper, vocês, por favor, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida e assistiram às aulas e tiverem alguma dúvida, vocês podem trazer, tá? É bem aberto, não tem muita formalidade aqui, não, tá? É que eu engato a primeira, e se ninguém me interromper, eu vou continuar falando até cansar. Então, na última aula, né, eu até vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente relembrar um pouquinho. Só um minuto. Então, eu mostrei aqui para vocês a parte. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Eu não vejo vocês. Então tá. Beleza, obrigada. É o Bernardo agora, viu? Que obrigada. Eu não vejo a tela agora, quando eu estou mostrando a minha tela, eu não vejo que eu estou vocês, mas mas tá bom, você está vendo, beleza. Então, a gente falou principalmente dessa parte aqui, né, dessa escadinha, né, de como é que você começa a pensar na organização financeira e toma algumas ações para que você tenha no final lá, chegue no último degrau, que é o degrau dos resultados, né. E dentro disso eu falei um pouco, né, de como separar as despesas, falei para vocês, né, como sugestão de exercício, vocês
entenderem qual que é a renda de vocês, quais são suas despesas, separar as receitas e despesas e classificar. Quem fez isso e quiser compartilhar, né, quiser dizer como é que está se sentindo nesse momento com relação a isso, fica à vontade. Se não quiser compartilhar também, tudo bem, não tem problema, gente. Não, o ideal é que seja uma via de duas mãos. Mas eu também não quero porque como é um assunto um pouco delicado, eu não quero que vocês se sintam constrangidas de ter que falar uma coisa que vocês não querem, tá? Mas se quiserem também me chamar no privado para falar, pode ficar à vontade. E também, né, uma reflexão aí com relação a padrão de vida, se era possível gastar melhor, se é possível gerar mais renda, se vocês estão pagando o boleto de vocês primeiro, né, então vocês estão pensando em vocês, em termos de investimento primeiro, antes de só pensar em ficar pagando conta, né, então tudo isso eu falei na última aula, quem não assistiu, pode ir lá nos links, de novo, né, eu vou repassar os links para vocês assistirem, e quem quiser fazer esses exercícios é bem interessante, né, então, basicamente, os 3 primeiros degraus da escadinha é você tomar consciência, né, você fazer uma análise da sua situação, né, de como é que você está, quem é você na fila do pão das finanças, e em seguida você fazer uma organização, né, que seria anotar rendas, as despesas, fazer as escolhas mais inteligentes, né, então não falar muito em cortar gastos, porque cortar tem uma conotação muito ruim, né, no cérebro, então você falar mais em reorganizar gastos, você escolher de forma mais inteligente, então em vez de fazer 3 assinaturas de TV, de serviços de streaming, fazer que nem Netflix, essas coisas, fazer uma só, afinal de contas, você é uma pessoa só, você não vai conseguir assistir 3 coisas de uma vez só, então é esse tipo de mudança, né, de mentalidade que é importante para quando a gente pensa em organizar as nossas finanças. Então, isso foi só uma recapitulação da aula anterior, né, então, hoje eu vou apresentar um outro material para vocês, deixa eu só reapresentar aqui. Que seriam a continuidade lá da nossa escadinha, né, financeira. Então, deixa eu só colocar aqui para apresentar. Então, tudo isso, né, o que a gente falou, os 3 primeiros degraus, eles estão mais relacionados à organização financeira. Quando a gente fala nos 2 últimos, que a gente fala de planejamento e de resultados, eles estão mais relacionados à gestão financeira, né, e o que é a diferença, né? Organização é mais a base, né? É você saber onde você está e você tomar algumas ações e você começar a construir uma base de dados para você poder migrar para uma gestão, para você olhar com mais estratégia, né? Para aquilo que você quer em termos financeiros. Então, se a gente fizer uma analogia com o processo que vocês estão fazendo com a Fabi, com a Carol, seria a primeira coisa que vocês fizeram, né? Onde que eu tô? Qual que é o meu peso? Quais são as minhas medidas? Quais são os meus hábitos alimentares, né? Então, eu sei onde eu estou. E aí, quando você vai fazer a gestão, você muda, você vai começar a planejar o seu cardápio, você vai começar a entender o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer com relação à sua alimentação, para daí você ter resultados.
Com planejamento financeiro, gestão financeira é exatamente a mesma coisa. E, aliás, com qualquer coisa que você for fazer em termos de projeto de vida, né? Então, o legal disso é que você começa a fazer as interconexões, né? Você começa a ligar os pontinhos e entender que, como eu disse na aula anterior, nós não somos caixinhas separadas, né? Nós temos aí vários aspectos das nossas vidas, mas eles são todos estão todos atuando em conjunto. Se você começa a entender a lógica de como é que você consegue fazer a gestão de cada uma desses aspectos, e você vê que tem similaridades, tudo começa a ficar mais fácil de você gerir, né? Então, até acho que a própria Fabi postou no grupo a inter-relação entre o planejamento financeiro e as atividades físicas, ou seja, está tudo relacionado, né? Então, só uma questão da gente mesmo se organizar e começar a trabalhar com isso. Porque tudo está dentro da cabeça, né, gente? Que a gente consegue gerir dentro da nossa mente, a gente consegue alcançar. Uma das coisas também que eu costumo dizer é quem não mede, não gerencia, né? E não é uma frase minha, essa é uma máxima da administração. Eu sou administradora de empresas, então eu sempre vou trazer referências de administração de empresas. Então, se você quer estar no comando da sua vida financeira, você precisa ter métricas, assim como se você quer estar no comando da sua saúde alimentar, assim como se você quer saber os resultados dos seus treinos, você tem que medir. Não existe uma forma de saber se você está indo bem ou se você está indo mal, se você não faz essas métricas, né? Então, por isso que primeiro você faz a medição, então seja o quanto que eu recebo de renda, o quanto que eu estou tendo de despesas, o quanto que eu vou conseguir fazer de investimentos, e a partir daí você começa a mudar para a parte do planejamento, que é gestão, gerenciamento. Então, de novo, organização financeira, o que eu falei na primeira aula, nada mais é do que a base, né? São os dados, por onde você começa. Não tem como começar fazendo já de cara o planejamento, porque se você não tem um histórico, você não sabe onde você está, você não consegue definir para onde que você vai. Então, por isso que é tão importante a gente ter esses conceitos bem fixados na nossa cabeça. Desculpa, mudei a tela. Então, de novo, recordando, a gente já falou de consciência, né, saber qual é a nossa situação, o que a gente está fazendo, o que a gente precisa mudar, qual é a análise, fazendo essa análise desses dados que a gente coletou e organizando. E hoje a gente vai falar mais de planejamento e execução e dos resultados. Uma coisa que eu falei na semana passada, eu estou insistindo em falar na semana passada, na aula passada, e que eu gostaria de retomar aqui nessa, com relação às rendas, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre, para quem não assistiu, eu falei que nós temos basicamente 3 rendas que são muito importantes que a gente tenha na nossa vida, em diferentes proporções, mas que elas estejam presentes. Então, a sua renda principal, a sua renda passiva e a sua renda extra. Renda principal é aquela que é objeto do seu principal trabalho, né, onde você dedica mais horas de trabalho, seja lá o que for que você faça. A renda passiva é aquela que vem sem que você fez um esforço inicial e agora você está recebendo os frutos disso. Então, por exemplo, um imóvel que você tem alugado e você receba renda passiva, os investimentos que você faz, um curso que você desenvolveu, que fez um esforço inicial e que agora você está recebendo só, sem ter que fazer grande gestão, isso daí tudo é uma renda passiva. E a renda extra, que é aquela que complementa, né, que é aquela que você precisa ter, como se fosse o seu plano B, né? Então, em vez de você se apoiar totalmente em uma única renda, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Então, isso que também faz parte do processo de educação financeira, a gente mudar alguns conceitos, né, que a gente tem muito fortes aí, que, não, eu só tenho um emprego.
E quem tem 3 empregos, 2 empregos, a pessoa é louca, tal, é muito ambiciosa, né? Tem muita gente que pensa assim. Pelo contrário, né? Você tem que ter uma renda extra para que isso te garanta uma certa segurança caso falte a primeira renda. Se você for ficar desempregado, para que você não consuma todo o seu patrimônio que está ali te gerando renda passiva, você tem uma renda extra que consiga segurar as pontas aí durante um tempo. E quando a gente fala em renda extra, hoje, se você entrar na internet e procurar lá renda extra, aparecem umas coisas assim que, tipo, nada a ver, entendeu? Então, renda extra não é vender bolo, renda extra não é vender brigadeiro. Pode ser, mas não é exatamente isso. Não é vender bolo, não é vender brigadeiro, não é você fazer, responder pesquisa. Tem umas coisas assim que o pessoal coloca que não é ser afiliado da Hotmart. Pode ser, pode, mas não necessariamente isso vai ser uma fonte com uma fonte, como é que eu posso dizer? Perdi a palavra, gente, mas uma fonte que seja realmente boa de renda extra, que você consiga perpetuar isso. E quando eu falo com o pessoal que eu dou mentoria individual sobre renda extra, eu sempre trago esse conceito do Ikigai, né? Ikigai é um conceito japonês de uma ilha que se chama Okinawa, no Japão, em que foi feita uma pesquisa em que as pessoas lá são mais felizes no trabalho, né? Então, eles fizeram uma série de pesquisas e estudos e chegaram a essa palavra que em japonês significa uma razão para ser, né? O que banalizaram e colocaram aí como propósito, né? Banalizaram a palavra propósito, mas o Ikigai nada mais é do que o propósito. Então, eles são vários círculos, né? Na verdade, são 4 círculos que se complementam e que, quando eles se cruzam, você tem o Ikigai. Então, o que é? Quando você fala em renda extra, eu quero fazer muito renda extra, mas eu não sei o que eu vou fazer. O Ikigai, ele serve para te dar um norte, né? Então, quando você pensa, eu quero fazer renda extra, lista o que você é bom em fazer, né? Uma coisa que você realmente sabe que você gosta de fazer. Não pode ser, você gosta de fazer brigadeiro, não precisa usar. Eu gosto muito de fazer brigadeiro, eu sou boa em fazer brigadeiro. As pessoas falam para mim, olha, nossa, seu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. É algo que você ama fazer. Eu amo fazer brigadeiro, eu adoro inventar receita de brigadeiro, eu faria brigadeiro de graça para todo mundo. É uma coisa que até você faria até sem que ninguém te pagasse, né? E é uma coisa que você entende que você pode ser, você até faria de graça, mas você pode ser pago por isso. Então é algo que você faz sentido, você começa a perceber, se eu sei fazer, eu gosto de fazer, as pessoas acham legal o que eu faço, por que não cobrar por isso, né? E uma coisa que o mundo precisa, lógico que o exemplo do brigadeiro, ele é um pouco mais difícil de você contextualizar, mas por que não você não causar um impacto positivo quando você vende um brigadeiro e você manda um bilhetinho para a pessoa que encomendou o brigadeiro e faz o dia daquela pessoa mais feliz, né? Então, isso é uma coisa que você causa um impacto nas pessoas, é uma coisa que você faz uma pessoa mais contente. Tudo bem, gente, a Carol vai me xingar porque eu estou usando o exemplo do brigadeiro, mas vocês entenderam, né? Algo que realmente naquele momento, naquele contexto, possa fazer um impacto que faça uma pessoa mais feliz, que a pessoa fique mais alegre naquele exato momento. Então, esse conceito do Ikigai eu trouxe para vocês que eu acho muito, muito legal quando você pensa em renda extra, né? E renda extra é algo que é importante. Considerem muito essa questão da renda extra, não se apoiem em uma única fonte de renda, e eu digo por experiência própria, tá, gente? Eu já já tive um período muito ruim na minha vida, justamente porque eu me apoiava em uma única renda, eu não tinha renda passiva, 0 de renda passiva, e não tinha renda extra, e perdi minha renda principal, né? Então, você vê muitos casos, muitas pessoas sofrendo com isso. Toda vez que vocês encontrarem uma pessoa ou vocês mesmos, lógico, né, que acha que encaixa
divulguem esse conceito do Ikigai. Tem um livro, né, a respeito, depois eu passo o link para vocês, que é bem legal, assim, né? A cultura japonesa tem muitos conceitos muito bacanas, e esse do Ikigai é algo que eu acho, eu gosto de trazer, porque eu acho bem importante aí para a gente se utilizar na questão da renda extra. Outro ponto que ficou pendente, né, da outra aula é a questão de como se organizar e planejar. Eu costumo falar para as pessoas, né, que eu dou mentoria individual, que não importa como é que você vai se organizar e planejar o meio, né? Você pode usar aplicativos, então eu sempre falo que tem N aplicativos, tem o Mobius, tem o Guia Bolso, tem o Meu Dinheiro, Minhas Finanças, o Organize, tem N aplicativos. Para quem se dá bem com o aplicativo, né? Para mim funciona? Ok. Se para você uma planilha de Excel é o que funciona, também está ok. Se para você um planner é o que funciona, ótimo. Se para você uma simples folha de papel é o que funciona, perfeito. O importante é que se tenha uma visão, né? Eu não gosto nem de falar de controle, mas é importante que você tenha uma visão de como estão as suas finanças, né? De como que você chega no final da sua semana, do seu mês, né? Se você preferir por semana ou por mês, tanto faz, mas que você tenha uma noção de para onde está indo o seu dinheiro e de onde está vindo o seu dinheiro. Porque você tem que partir disso para você poder fazer o plano de investimentos, que é o que a gente vai falar mais para frente, né? Não tem como simplesmente, o que eu vejo às vezes algumas coisas loucas acontecerem, por exemplo, a pessoa pegar empréstimo para fazer investimento em bolsa, assim, umas coisas muito loucas, porque não faz sentido. Os juros que você vai pagar de empréstimo muito exponencialmente maior do que você pode ter num ganho em renda variável, né? Então, assim, você tem que saber como que você tá, né? O básico, pelo menos. O quanto que você... O ideal é que você saiba, né? Aquela proporção dos 70-30 que eu expliquei na aula passada, mas se pelo menos você não sabe isso, pelo menos você saber se você tem dinheiro sobrando, se não está sobrando, para onde que está indo o seu dinheiro, se você adotou um padrão de vida muito acima do que você poderia adotar, e agora de repente você tem que pensar em andar uns passinhos para trás para poder se reajustar, mas tudo isso faz parte da organização e planejamento. Então, eu super recomendo que vocês utilizem a forma que seja mais adequada para vocês, mas que utilizem algum meio, né? Seja aplicativo, seja planilha de Excel, seja o que vocês quiserem fazer, mas o importante é que você tenha essa visão aí, você consiga se enxergar, principalmente para quem é autônomo, tá? Autônomo tem que se enxergar como uma empresa, né? Você é funcionário de você mesmo, você trabalha para você mesmo, então não existe empresa que não tenha orçamento, não existe empresa que não tenha controle de caixa, né? Então, se enxergar como uma empresa para um autônomo é super importante para que tenha essa visão mais ampla e consiga não só enxergar o que está acontecendo, se eu fechei o mês no positivo ou no negativo, mas também consiga ter uma visão aí mais de futuro, que é a parte do planejamento que eu comentei com vocês. Gente, eu vou tomar um gole d'água, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Nada? Então, vou tocar o barco. Opa, peraí que eu tô pulando aqui. Então, encerramos aquela questão de organização, da base, né, da organização. Então, quando você pensa na análise de dados, nas informações básicas, usar essas ferramentas aqui para você poder se organizar. Beleza, me organizei, já sei como é que eu vou fazer, como é que eu me planejo agora, né? Como é que eu faço um planejamento? Primeiro que você tem que entender o seu
o seu histórico, né? E tentar projetar, pelo menos para os próximos 3, 6 meses. Eu sugiro, começa devagar, começa fazendo a projeção para os próximos 3 meses, e aí você vai falar, tá, eu estimava receber tanto e ter uma despesa de tanto, e no final aconteceu isso, né? Foi bom, foi ruim, o que, que eu posso melhorar? E aí, aos poucos, você vai adquirindo esse hábito, né, de você poder fazer essa gestão financeira mesmo do seu, da sua renda e das suas despesas, né. O que é legal, né, como eu falei na aula anterior, é que você sempre considere pagar o seu boleto primeiro, né, então o boleto Priscila é o primeiro que eu pago da minha lista, né, não importa se tem outros boletos, eu vou ter que dar um jeito de gerar renda, eu vou ter que dar um jeito de pagar minhas contas, tal, mas que eu tenha isso bem claro. Eu não consigo ainda os 30% de investimento. Ok, começa com 5%, não tem problema nenhum, né? Mas comece a criar esse hábito de criar esse seu boleto, que sejam R$ 50 mensais, que você separe aí dentro das suas despesas, né, do seu planejamento financeiro, para você reservar para os investimentos. Isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente, quais são as opções de investimentos disponíveis, tal, mas é bom que você já tenha essa conta, né, qual é a conta que eu tenho que pagar, que é das minhas metas, né, do que eu tenho que separar para os meus aportes. E falando em metas, né, como é que você se planeja para o futuro? Não tem como você se planejar sem considerar uma meta, né? Sem se você considerar para onde que você quer ir. É a mesma coisa que você abrir o Waze, né, ou o Google Maps lá, e você olhar para aquele mapa, se você não colocar lá para onde você quer ir, ele não vai te levar para lugar nenhum, ele vai mostrar onde você está, né? Então, se você coloca eu quero ir para tal lugar, ele vai te dar um caminho lá que você pode seguir. É a mesma coisa com planejamento, né? Então, o que é uma meta? É você determinar você está no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Então, o ponto B é a sua meta. Então, mas como é que você faz para você definir essas metas? E eu acho que essa é uma das coisas que são mais difíceis aí quando a gente fala em planejamento financeiro, né? De você realmente enxergar um futuro um pouco mais longo, né? Um pouco mais distante. Porque quando você fala em meta, você fala em curto, médio e longo prazo. A gente tem facilidade de pensar no curto. Quando começa a falar de médio e longo prazo, já dá um bug na cabeça, já começa a ficar mais complicado, né? Mas nada mais uma meta nada mais do que você fazer o que vocês estão se propondo no programa com a Carol e com a Fabi. Qual que é a minha meta? Minha meta é emagrecer 10 quilos em 3 meses. E por quê? Porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero me sentir mais magra, porque eu quero entrar naquela calça 38, né? Então, quando você fala em planejamento financeiro, em metas financeiras, é exatamente a mesma coisa, né? O dinheiro é só um recurso, mas a motivação tem que ser um sonho, né? Tem que ser um desejo que você tenha, né? Só que para você transformar o sonho, e aí quando você faz uma analogia com a questão do emagrecimento, é a mesma coisa que falar, eu quero ser magra. Bom, querer ser magra não faz muito sentido, né? Porque você pode querer ser magra estilo Gisele Bündchen, ou você quer ter um corpo legal, que você se sinta bem e que não necessariamente, que você se sinta magra e que não necessariamente seja um estereótipo da sociedade da mulher magra, né? Então, a mesma coisa serve para outros sonhos que você tem, né? Ou seja, se você falar, eu quero viajar é muito, o seu cérebro não consegue processar, ele não consegue ser ele não consegue trazer para o específico, né? Quando você fala em viajar, sei lá, para mim é ir para o Nordeste, para o Tocantins, que nem eu fui, para outras pessoas pode ser outra coisa.
Quando você quer que realmente aquilo aconteça, que o seu cérebro entenda para onde você quer ir e que você tome as ações relacionadas a planejamento financeiro para chegar nessa meta, você tem que ser específico, né? Então, você tem que usar a metodologia SMART, para quem não conhece, né, que você tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser algo que você consiga atingir, né, tem que ser algo que seja relevante para você e tem que ter um prazo, né? Não existe, não é que não existe, as metas bem elaboradas, elas são dessa forma, né? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos que são bem genéricos, né? Então, por exemplo, você fala, meu sonho é viajar, ou meu sonho é viajar pelo mundo. Isso é muito abrangente, muito amplo. Então, para você trazer isso para uma realidade, para você buscar isso, eu quero viajar para a Disney, quando em 2023 eu vou gastar US$ 10.000. Por que que isso é importante para mim? Porque eu tenho um sonho de infância que é de abraçar o Mickey, né? Outra, ficar rica, né? Rico, né? É um conceito totalmente subjetivo, né? Porque para uns ficar rico é ter 1 milhão, para outros ficar rico é ter 50 mil, para outros é 1 bilhão, né? Então, se você que tem como meta, né, você sonho, eu quero ficar rica, bota isso, né, em termos reais. O que é ficar rico para você? Então, por exemplo, vai ter 10 milhões investidos até 2040 para eu não precisar mais trabalhar, né? Porque pode ser que para você também, até isso o conceito diverge, né? Porque pode ser que para você ficar rico seja deixar de trabalhar. Para muita gente não é, né? Pode ser que eu possa trocar de trabalho, eu posso fazer trabalho, ou então não, em vez de não precisar mais trabalhar, eu trabalhar em coisas que eu gosto, em projetos que eu tenho, né? É livre, mas tem que ter essa relevância para individual, né? Outra meta, trocar de carro. Eu quero trocar meu carro atual por um carro mais novo até 2022, no valor de R$ 50.000, para ter menos problemas com manutenção, né? Essa é a relevância para você. É importante, porque muita gente trocar de carro pode ser por uma questão de status. Para outras pessoas, é uma questão de redução de custos. Para outras pessoas, eu preciso trocar de carro porque a minha família cresceu e não dá mais esse carro, né? Então, tem N motivos, mas é importante que você tenha isso bem claro, né? Até para você esquematizar quais são os passos necessários para você chegar lá. E também para que isso te traga, de certa forma, uma motivação, né? Para que quando você visualiza de forma mais específica esse sonho, né, essa meta que você quer, você consegue trazer isso de forma que o seu cérebro entenda que já é uma realidade, que você está trabalhando para isso e que aqueles passos, que às vezes são sacrifícios que você tem que fazer, eles têm um motivo, né? Eles têm uma finalidade, né? E uma coisa que a gente que alguns educadores financeiros falam também, eu acho que é super válido, que todas as suas o dinheiro que você guarda, que você poupa, ele tem que ter um carimbo, né? Então, esse é o carimbo viagem para Disney, esse é o carimbo liberdade financeira, esse é o carimbo troca de carro, porque senão você guardar por guardar, você vai olhar para aquele dinheiro uma hora e vai falar, vou gastar. Não estou guardando para nada mesmo, vou gastar. Né? Então, isso eu vou trazer de novo para vocês, é só a primeira abordagem que eu faço dessa questão dos sonhos versus as metas, mas eu vou trazer mais para frente isso para a gente trabalhar, né, para vocês trabalharem e pensarem, né, aproveitando esse momento, eu vou sempre insistir nisso, gente, vocês estão num momento muito propício, né, quando você começa um projeto, como é esse projeto de vocês, de emagrecimento, de alimentação mais saudável, etc., é muito mais fácil você construir outras metas, é muito mais fácil você se disciplinar para outras metas, porque a meta em si, ela não significa nada, porque, você vai lá, viajei para Disney, beleza, acabou a meta, né? O que essa meta vai te trazer? Um comportamento.
algumas coisas que você vai fazer ao longo do caminho que vão te disciplinar. Você vai trazer novos hábitos que são benéficos, ou seja, o ganho é muito maior do que simplesmente atingir a meta, né? Você sai desse processo, seja ele qual for, uma pessoa melhor. Você sai com uma outra versão de você e uma versão melhorada, né? Uma versão mais resiliente, uma versão mais disciplinada, uma versão mais organizada, né? Então, só traz benefícios quando você pensa em metas, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou ficar escrevendo meta para o futuro, não tem nada a ver, eu acho que é uma perda de tempo. Não, perda de tempo é você não aprender com esse processo, né? Perda de tempo é você só pensar na meta final, lá no fim, mesmo porque essa meta ela pode ser alterada, né, no meio do tempo, mas o importante é o que você ganha nesse processo. Então, quando vocês estão nesse processo, por exemplo, de emagrecimento, quanto vocês não ganham de autoconhecimento, o quanto vocês não ganham de disciplina, o quanto vocês não ganham de servir de exemplo para outras pessoas, servir de inspiração para outras pessoas, né? Então, tem vários benefícios que eles não se encerram em emagrecer 10 quilos, né? E nem viajar para Disney. Então, isso que é importante a gente trazer e ter uma reflexão a respeito disso também, do quão é importante a gente ter essas metas bem claras na nossa vida. Opa! Gente, espera aí que eu vou tomar mais uma água. E aí, quando a gente fala de uma tarefinha aí para vocês, seria pensar justamente nesses sonhos, né? Quais são os sonhos que vocês têm, além, lógico, né, do processo que vocês estão, do emagrecimento, de reeducação alimentar, etc. Quais são os outros sonhos? Porque muitas vezes, e isso eu falando até para as mães, né? Eu sei que o foco da Carol é falar com as mães no processo pós-maternidade, seja ele recente ou seja ele mais antigo. Uma das coisas que eu percebo e que eu senti também, né, na pós-maternidade, é que a gente se anula, né? A gente tem um período de se anular, de esquecer um pouco dos nossos sonhos e pensar só nos sonhos da família, né? Ou pensar só no filho que acabou de nascer, ou aquele filho que nem o meu, que está lá na Austrália, do outro lado do mundo. E as mulheres precisam reverter um pouco isso, né? E pensar mesmo quais são os sonhos individuais. Então, e como que você transforma esses sonhos em metas, né? Usando essa metodologia do SMART, que eu expliquei, eu vou mandar uma explicação mais detalhada a respeito do SMART, mas é super importante que vocês tenham isso inscrito, né? Porque tudo que a gente tira da cabeça e traz para o papel, né, ele tem um poder muito maior, né? Quando você visualiza e você vê, e principalmente se for escrito à mão, você consegue gravar isso e consegue ter uma energia, né, uma força muito maior do que simplesmente deixar dentro da cabeça. Principalmente quando são sonhos que são coisas mais abstratas, né, quando você fala de uma viagem, sei lá, de alguma coisa que você tenha em mente em fazer, mas que não é tão palpável, né, a gente se perde um pouco se você não escrever, né, então façam esse exercício de escrever os seus sonhos, de saber como é que você consegue transformá-los em metas, e quando você pensar, dá uma viajada na maionese, traz essa coisa lúdica mesmo, de você pensar longe, né, de coisas que você gostaria muito de ter, não fica pensando, mas eu nunca vou ter isso, porque aí você já começa o negócio a melar desde o início, né, não, pensa lá em cima, mira as estrelas, né, para você poder ter clareza do que te move, né? E quem são seus motivadores.
E junto com os motivadores, você tem os sabotadores, né? Que são aqueles que te freiam, né? Então, você tem os sabotadores de controle. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um sabotador muito forte que é de controle, de eu achar que, putz, toda hora que eu tô indo bem, eu fiz, nossa, eu tenho que me controlar. Então, é um negócio muito, muito pesado, assim. Se a Carol me permitir, até eu vou compartilhar com vocês um teste que eu fiz dos autos sabotadores, que é muito legal e que, olha, pelo menos para mim, para todo mundo que eu passei, deu na letra. É muito bom. Depois, se a Carol deixar, eu compartilho com vocês. E uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em metas, né, sejam elas financeiras, seja qualquer tipo de meta, é que elas estejam alinhadas aos nossos valores de vida. Então, eu trouxe aqui quais são os 20 valores universais mais importantes, né? E lógico que tem outros valores, mas esses são os mais importantes, porque muitas vezes a gente acaba determinando metas que elas não estão alinhadas aos nossos valores, ou porque a gente determina essa meta porque é conveniente, ou porque a sociedade está exigindo isso da gente, por exemplo, a troca de um carro, ou comprar uma casa na praia, né? E na verdade aquilo nem está alinhado com seus valores, né? Não está alinhado com o que você quer mesmo, do que você, por exemplo, um que é bem, bem característico, né? Que as pessoas falam, da casa própria, né? Então, se o seu valor se um dos seus valores mais fortes for, por exemplo, liberdade, não faz sentido você ter uma casa própria em um lugar que você esteja ali fixado, né? E muitas vezes, muitas pessoas cometem esse erro de se meter em financiamento, de pagar horrores para o banco para ter uma casa própria, porque é o que é o aceito e o exigido aí pela sociedade, e aquilo está totalmente fora dos seus valores, porque a minha vontade era de correr o mundo, mas está lá preso num apartamento que você vai pagar 30 anos, porque foi convencionado que as pessoas têm que ter uma casa própria, né? Então, sempre que vocês pensarem em metas, pensem na questão dos valores. Eu vou compartilhar depois essa apresentação, eu acho que a outra eu não tinha compartilhado, eu vou compartilhar com vocês também. E quando você pensa em como você vai alcançar as suas metas, façam o teste para saber quais são as suas forças de caráter, ou seja, as suas principais virtudes. Isso aqui também eu vou compartilhar com vocês, eu acho muito legal, né? A gente nada mais é do que um exercício de autoconhecimento, né? Então, o que é que me move, o que é que vai me fazer ter maior força em uma determinada meta, considerando os meus valores e as minhas forças de caráter, né? Então, a combinação disso, acho que traz mais clareza para as metas, porque na maioria das literaturas que você vê a respeito de criação de metas, né, de você ter metas, poucas vezes se fala desse lado mais humanizado, né, humanizado e mais individualizado, porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você, porque eu tenho valores e forças de caráter diferentes do que você tem. Mesmo que a gente tenha uma mesma meta, a forma que a gente vai fazer para alcançar, ela pode ser diferente. O tempo que a gente vai levar para fazer pode ser diferente, né? Então, isso também eu acho que é interessante trazer isso para vocês, e isso serve para tudo na vida, tá, gente? Autoconhecimento é tudo. E aí, quando a gente muda, muda não, né? Mudando um pouco de assunto, aí quando a gente já começa a falar de resultados, né? É muito comum as pessoas desanimarem no meio do caminho, né? Como eu falei, uma meta, você está saindo do ponto A para você ir para o ponto B. O B é a sua meta. Só que do ponto A ao ponto B não é uma linha reta, na maioria das vezes, né? Vida não é linha reta.
Então, se você está no A, pode ser que você tenha que fazer A1, A2, A3, A4, A10, né, até chegar no B. Como pode ser que você saia do A, faça o A1 e de repente chega no B, né? E todas essas micro vitórias que você tem no caminho, todos os passos que você toma para você chegar nos resultados, eles precisam ser comemorados. Todas as vitórias contam. Então, fazendo de novo analogia com um processo de emagrecimento, às vezes, e isso eu falo por conta própria, né, gente? Eu não posso falar que eu sou um exemplo, mas eu posso dizer o que eu sinto e que eu tenho que lutar, e é uma luta diária, é que quando você entra num processo aí de reeducação alimentar, que você não vê os resultados rapidamente, porque a gente quer o resultado rápido para tudo na vida, né? Eu não sei por quê. A gente demora 9 meses para nascer, mas a gente quer o resultado rápido para tudo. A natureza como um todo demora milhares de anos para ser formada, mas a gente quer as coisas no imediato. Então, a gente tem que ir comemorando os primeiros 200 gramas que você emagreceu, a primeira semana que você conseguiu seguir à risca o seu planejamento alimentar, o primeiro mês que você conseguiu fazer a sua organização financeira, o primeiro mês que você conseguiu, em vez de gastar com uma coisa que seria supérflua, você conseguiu guardar e investir. Tudo que né, essas pequenas coisas, elas vão contando. Porque se você for comemorar só quando chegar ao B, provavelmente você vai se desmotivar no meio do caminho, porque você vai ver que, putz, tem um caminho tão longo até lá, nossa, vai dar um trabalho. Você, né? Aí o cérebro, que é aquele espertão que não quer gastar energia, ele já começa a te sabotar. Aí vem os sabotadores, e aí quando você vai ver, você nunca consegue terminar nada. Outra coisa que é super importante na hora de resultados, quando você pensa em qualquer projeto e na área financeira também, é não se comparar, né? Não é porque o fulano, de repente, deu a sorte, comprou a melhor ação lá, tá explodindo, tal, uma supervalorização, você perdeu o timing do negócio, que você, nossa, me desisto, eu não consigo fazer isso, não é para mim. Não adianta se comparar, são momentos diferentes, né? Outra coisa, tenha clareza, né? Você tem clareza do que você quer fazer, da onde você quer chegar e de todos esses pontos intermediários até chegar lá. Tudo isso vai te trazer mais tranquilidade para você seguir nesse caminho aí para a organização financeira, para planejamento financeiro, para você ter um plano de investimentos adequado. Não se julgar tanto, né? Então, muitas pessoas que eu dou mentoria, elas falam assim, nossa, mas eu não consegui fazer isso, eu não consigo entender como é que funciona tal coisa, né? Não façam isso, não fiquem se julgando tanto, porque nós não tivemos educação financeira, né? Não tivemos na escola, não tivemos no ensino médio, não tivemos na faculdade para quem fez faculdade, não existe, hoje existe toda uma rede de informações aí, mas começa a ficar muito disperso, porque as pessoas cada um começa a falar uma coisa diferente da outra, existe uma confusão, então, não tem problema nenhum se você nunca investiu, se você nunca se organizou financeiramente e agora você está começando, sem problema, sem se julgar, né? E sem ser muito duro com você. Vai ter percalços, você vai escorregar, você vai acabar gastando mais do que deveria e tá tudo bem, bola para frente, continua. O importante é não perder o caminho, né? Dá uma desviada, mas volta. E você ter autocompaixão, né? Porque muitas vezes a gente é super, super crítico com nós mesmos, né? Fala assim, puxa, por que eu não me organizo financeiramente? Por que eu sou tão gastona? Por que isso? Por que aquilo? Né? E fala duramente com você de uma forma que você não falaria com uma amiga sua, né? Que está na mesma situação. Então, se coloque no papel de amigo e tentar encontrar soluções, em vez de ficar só se julgando, ficar se criticando, ficar
terrorismo com autoterrorismo, né, com você mesmo, porque tudo é processo, né? Tudo é processo, nada acontece de uma hora para outra, e isso com as finanças é a mesma coisa, né? Então, tem que se organizar, entender a sua realidade, entender o que pode ser mudado, aceitar o que não pode, né? A gente tem que ter essa aceitação também do que não pode ser mudado naquele momento, planejar, executar e aí comemorar os resultados, sejam eles parciais, sejam eles totais, mas ir seguindo esse processo para não se frustrar. E esquece essa questão de ficar se frustrando demais porque não conseguiu fazer a planilha, porque não consegue usar o aplicativo. Busca outras formas de resolver essa questão da organização financeira. Porque eu não consigo abrir conta na corretora, porque eu não entendo isso, porque eu não entendo aquilo. Busque informação, busca apoio. Eu vou estar junto com vocês aí nos próximos meses, né? O que vocês tiverem de dúvida, tragam dúvidas. É muito rico ter essa troca. A gente ainda está numa parte mais conceitual, obviamente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem já dessa parte de organização financeira, de planejamento, já tragam. Eu não quero perguntar, Priscila, pessoalmente, eu quero... Manda no grupo. Eu não quero mandar no grupo. Manda para a Carol e a Carol me manda, sei lá. Não deixem de perguntar, né? Nem tenham vergonha também, porque ninguém nasceu sabendo e eu sei que existem dúvidas. Sempre existem dúvidas e não deixem de trazer, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas. Certo, meninas? Então, hoje o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Deixa eu só sair daqui. Deixa eu voltar para cá. É isso. Deixa eu ver aqui se eu vi aqui. Tá, Carol. A Fabi falou que ela quer agarrar o Mickey, beleza. E a Carol falou que eu posso compartilhar. Então, eu vou compartilhar com vocês esse link do teste de autossabotagem, que é bem bacana. Meninas, é isso, eu fiz aí em 50 minutos, porque eu sei que a Carol também tem que começar um outro grupo, e estou aberta, se vocês quiserem falar alguma coisa, senão a gente já encerra. De novo, vai ficar gravado, para vocês assistirem quantas vezes quiserem aí. Priscila, para mim foi ótimo, sem dúvidas. Que bom. A Carol falou que já vem, ela deve estar dando comida para a Estela. Aí eu sei se é a Rosana, a Vivian, não sei se a Vivian... Meninas, liguem os microfones. Rosana, sabe ligar o microfone? Tadinho. Oi. Vivian. Oi. Ligou, Rosana? Oi, liguei. E a câmera pra gente ver? Eu quero te ver, tô com saudade. Não quer abrir. Eu também não tenho dúvida, não, mas achei bem legal a questão que você comentou, né, de tirar foto dos grupos para controlar as finanças. Eu tenho a maior dificuldade acho que para mim é mercado, né? Porque você vai um dia, compra um pouquinho de fruta, aí no outro dia acabou uma batata, você vai lá e compra, e aí controlar é mais difícil. Então, essa ideia aí do grupo eu achei bem legal. Aí na hora mesmo você já manda uma mensagem para você mesmo, gastei X, porque notinha você perde, quando você vai procurar, você já tá tudo misturado, você fala, o nome do mercado é um, a razão social é outro, você não sabe de onde você comprou aquilo. É verdade. Eu fiz isso do grupo já. Eu fiz, botei Priscila e tirei. Mas eu vejo tudo, tá? Às vezes eu lembro que eu tenho que falar alguma coisa para alguém, mas eu não quero escrever na hora. Aí eu digito ali, aí depois eu vou, refaço o texto e mando. Se é alguma coisa que você tem que debater ou falar, alguma coisa. Às vezes eu passo o áudio ali e depois lembro. Eu anoto tudo comigo mesmo, gente. É um bate-papo ali, eu e eu.
o grupo mais movimentado da família dela com ela mesma. Não, essa ideia é boa mesmo, não é minha, tá? Eu peguei de uma pessoa que eu assisti no vídeo e ela deu essa ideia, eu achei muito legal. E aí eu apresentei para várias pessoas e realmente as pessoas falaram, nossa, mas é muito bom. E você pode ter vários grupos, né? Por exemplo, eu tenho um grupo só de ideias sobre conteúdo. Aí eu tenho um outro que é só para essa parte de finanças. Não dá para ter vários grupos. Tá vendo? Priscila vai além de mim. Ela fala os grupos mais movimentados dela, são vários grupos dela. São vários. Por exemplo, às vezes eu peço... Você vai ver assim, por exemplo, eu vi uma camisa para Felipe, que eu não estava achando na loja. Aí vê o link, você não pode mexer na hora, depois você não acha o link. Eu vivo mandando link para mim mesmo. Então, às vezes, você não quer na hora, depois eu vejo isso. Ou alguém te manda, eu fico fazendo tudo isso agora com o meu grupo. Que bom. Muito eu escrevi assim, ideias e anotações, aí fica assim. Exatamente. Felipe, desce daí. Então é isso. Carol, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Vocês estão me ouvindo? Não, agora a gente está te ouvindo. Ah, tá. Não, porque tem um tema de partida. Ih, tá cortando, Carol. Peraí. Que houve? Congelou o dela? Acho que foi.